Boa noite. Sandra é o nome da última vítima de feminicídio em Cabo Verde. O assassinato de Sandra pelo companheiro aconteceu há menos de uma semana e entrou para as estatísticas deste problema, cuja frequência está a aumentar, tanto dentro do país como no seio dos nossos imigrantes. Mulheres cabo-verdianas assassinadas pelos namorados, companheiros, maridos, ex-maridos. Hoje, neste programa, vamos abordar esta temática com a presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, ICIEG. ICIEG, instituição que tem a competência de coordenar as atividades de promoção da igualdade de género em Cabo Verde. E igualdade de género não rima com violência contra as mulheres, não é assim, Marisa? É verdade. Bom, primeiro quero desejar boa noite a quem nos segue pelas diversas plataformas da TCV, agradecer por este convite e por esta oportunidade de estarmos aqui hoje realmente a abordar uma temática que é de extrema importância para a sociedade cabo-verdiana. Realmente a violência não se coaduna com a igualdade e com a equidade de género, não é? Eu sequer aproveitava a oportunidade para explicar um bocadinho do que é que nós falamos quando falamos de igualdade e equidade de género, porque muitas pessoas até agora não sabem o que é que o Instituto faz e o que é que se refere e porque é que é esta designação. Nós, quando falamos que promovemos a igualdade, estamos plasmados naquilo que é a Constituição da República de Cabo Verde, que diz que todos os indivíduos são iguais em direitos e em deveres, independentemente do seu sexo, da sua idade, da sua religião e por aí vai. Mas nós temos de compreender que para promovermos essa igualdade temos de ajudar os indivíduos a atingir essa igualdade de diferentes formas, porque partem de uma situação de desigualdade. E relativamente àquilo que é aos homens e às mulheres em Cabo Verde, realmente há situações desiguais, fruto dos estereótipos de género, e por isso é que nós falamos nos estereótipos de género, e então temos de tratar de forma diferente pessoas que têm necessidades diferentes, e daí se trata a equidade, não é? Portanto, nós para promovermos a igualdade temos de tratar de maneira diferente quem não está no mesmo patamar, e daí falar-se que de alguma forma nós privilegiamos as mulheres, que não damos atenção aos homens, reforçando que o nosso Instituto promove a igualdade dos indivíduos e promove ações que promovam a autonomia dos indivíduos, não é? Isto pode parecer simples, mas a autonomia implica a tomada consciente de decisões, e isso na prática não é assim tão fácil. Mas voltando à questão do feminicídio, que é, ao fim e ao cabo, é uma forma trágica, extrema de VBG, não é assim? Sim, bom, importa sempre pontuar, nós já dissemos isto várias vezes e várias pessoas de diversas áreas falam e informam e gostam de pontuar que o feminicídio não existe no ordenamento jurídico cabo-verdiano, não é? Nem, portanto, aquilo que isso é um homicídio. É uma importação que nós fizemos especificamente do Brasil, em que o feminicídio refere-se, no contexto brasileiro, a mortes de mulheres pelo simples facto de serem mulher. Simplesmente por serem mulheres, são mortas, e é também para pontuar a diferença entre os homicídios, que é um próprio termo masculino e masculinizado, não é? Então, criou-se este termo de feminicídio para pontuar realmente a diferença de mulheres que são mortas. Em Cabo Verde o que existe são crimes contra as pessoas e homicídios que depois são agravados pela qualidade das vítimas, não é? E então essa relação de proximidade entre os cônjuges, ex-cônjuges, companheiros, ex-companheiros, realmente essa relação de proximidade é um agravamento de um homicídio simples, e depois a própria lei de VBG também contempla algumas especificidades que depois caracterizam o crime como crime de violência baseada no género, e depois tem um tratamento especial. Portanto, e esse problema do assassinato de mulheres pelos namorados, companheiros, maridos, ex-maridos, está a adotar contornos preocupantes em Cabo Verde. Nos últimos meses tem-se notado muita frequência, tanto aqui em Cabo Verde como no seio da nossa diáspora. O que é que o ICIEG, enquanto instituição que promove a igualdade de género, tem estado a fazer para combater este fenómeno ou mesmo prevenir? Só para pontuar e para fazermos um termo de comparação, por exemplo, o ano passado, em 2020,
2022, nós tivemos no território nacional 3 mortes de mulheres associadas a questões de violência baseada no género. Na diáspora, na nossa diáspora, tivemos 9 mortes, 3 nos Estados Unidos da América, 3 em França e 3 em Portugal. Portanto, 9 mortes na diáspora, 3 em território nacional. Este ano já vamos em 3 mortes, quer dizer, uma em Santa Catarina, seguida de suicídio, os casos Santa Cruz e outra vez Santa Catarina, que ainda estão em julgamento, não é? Ainda se está a apurar os factos, não é? E uma em França, também já tivemos um caso em França. Em Holanda também. Sim, exatamente. Para as questões, exato, Holanda, estas questões têm outros contornos que até há bem pouco tempo não tinham. A partir de 2018, que foi realmente o ano em que tivemos os maiores casos, em número de 8, temos casos de mortes seguidas de suicídio dos agressores. O que isto também é um fenómeno novo, não é? Que merece algum estudo e merece alguma reflexão sobre estas questões. Eu quis, se me permitia, Maria, acho que podíamos fazer aqui Maria da Luz, desculpe. Podíamos fazer aqui pontuar as questões, porque estas questões da violência baseada no género, para além de terem um foco nos estereótipos, como nós falámos antigamente, importa perceber porque é que isto acontece, não é? Importa pontuar de que os papéis sociais que são desempenhados por homens e por as mulheres e a alteração desses papéis têm contribuído para que realmente as pessoas não saibam muito bem como é que estas dicotomias do poder se podem realizar, e isto pode explicar os casos de violência que se têm estado a manifestar. O que é que isto quer dizer? Historicamente e culturalmente, as mulheres foram sempre remetidas para um papel de cuidadoras, não é? Portanto, as mulheres, devido também às suas características biológicas, são consideradas o sexo mais fraco, são consideradas aquelas que merecem proteção, ligadas à emoção, ligadas a uma certa fragilidade, portanto, são remetidas para o contexto doméstico, para o contexto do lar. E mesmo no contexto do lar, nem em todas as divisões elas pontuam, não é? A tal célebre frase que o lugar da mulher é na cozinha, não é? Portanto, mas desde a década de 80 que a mulher cabo-verdiana começou a deixe-me explicar, mas isto é a base, não é? Portanto, ela está na cozinha, que é o seu espaço onde ela serve, onde ela faz as refeições, onde o quintal, onde ela lava a roupa, pronto, o seu domínio é a cozinha e é o quarto, onde ela serve o homem, não é? Portanto, são as divisões onde ela reina, digamos assim. Ao homem é remetido um papel de provedor, portanto, é o homem, o domínio do homem é o domínio público, ele provém o sustento, a casa, ele é o que sustenta, é o que trabalha no exterior, é o que vai buscar o seu sustento. Portanto, o homem domina a parte pública e daí que nós falarmos que são realmente relações desiguais e daí falarmos também, daí promovermos a presença da mulher no mercado de trabalho, promovermos o lugar da mulher na representação política, mas realmente, como disse bem, houve uma alteração, as conjunturas históricas e as próprias dinâmicas sociodemográficas fizeram com que a mulher, para além de continuar a ser cuidadora, passe a ser também provedora. Não é? E então, um espaço que era antes o domínio do homem passa a ser pontuado também pelo domínio da mulher. E então, aquela dependência económica que antigamente existia, não é? Com o homem como sustento e como provedor, deixa de haver, porque a mulher também se torna ela provedora. Mas já não era tempo do homem estar habituado a este caráter independente da mulher, a mulher que vai procurar o sustento também, porque, como disse antes, desde a década de 80 praticamente, a mulher cabo-verdiana foi se emancipando. Foi-se emancipando, o homem já devia estar habituado. O homem devia, mas estas questões que nós estamos aqui a falar, e essa é a matriz do problema, tem a ver com o exercício do poder. Não é? Porque nós, para dominarmos outra pessoa, alguém tem de ser dominado. E durante muito tempo, o domínio do homem foi realmente a questão do sustento e foi a questão de transitar livremente e de se mover livremente entre os espaços, não é? Portanto, ainda não, há muito tempo atrás, através do inquérito demográfico sobre a saúde sexual reprodutiva de 2018, mostra que os homens ainda continuam a controlar a mobilidade das mulheres, não é? Onde é que elas vão, com quem é que estão, como é que elas gastam o dinheiro, como controlam o seu próprio corpo. Portanto, são questões que ainda em 2018 ainda eram problemáticas, porque realmente uma forma, porque aqui estamos a
falar de questões de poder e questões de domínio, não é? Portanto, e óbvio que é uma generalização, não se aplica a todos os homens nem a todas as mulheres. Estive a ver, portanto, por exemplo, entre as causas do feminicídio está o desprezo, o ódio, a não aceitação da separação, a não aceitação do fim do relacionamento, a perda de controle sobre a mulher, portanto, o homem quer continuar a controlar, mulher que muitas vezes é considerada propriedade privada do homem, e quando o homem sente que já não tem preponderância sobre a mulher, pode ficar agressivo. Exatamente, e se me permite até irmos um bocadinho mais longe, eu diria que aqui reside a hipocrisia também destas questões, porque repare, as construções sociais dizem que a mulher é o sexo frágil, que tem de ser protegida e é protegida pelo homem e tem que ficar no contexto doméstico para que realmente ela fique protegida, mas estes crimes acontecem no contexto doméstico e acontecem por quem socialmente tem um papel de proteger a mulher. Portanto, nem as representações sociais que são atribuídas aos homens e às mulheres estão a ser cumpridas, não é? E depois, pior ainda, há uma desresponsabilização de quem comete estes crimes. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vimos muitas vezes, nestes casos, quando ocorrem, há sempre uma tentativa de tentarmos buscar razões, não é? A vítima é sempre apresentada como, ou melhor, é sempre mostrada a imagem da vítima, faz entrevistas aos seus familiares, temos toda a historial da vítima, normalmente das mulheres, enquanto os homens são sempre retratados como bons rapazes, trabalhadores, não se conhece um historial de violência, para algo ter ocorrido assim, alguma coisa deve ter acontecido, ou alguma coisa a vítima deve ter feito. Não é como se houvesse alguma coisa que justificasse a violência ou até a própria morte. Portanto, há sempre uma tentativa de se desresponsabilizar quem realmente comete os crimes, não é? Então, tem a ver com as próprias dinâmicas sociais e também sempre com estas dicotomias e com o uso do poder. Como nós vimos, havendo estas mudanças de que a mulher deixa de ser cuidadora e passa a ser provedora, o papel do homem como provedor é posto em causa. Muitos também, para além desse papel de provedor, não têm muito mais também para oferecer, o que causa, não é, essas questões, como disse bem, considerar a mulher sua propriedade, já não tem domínio sobre ela, pelo menos o domínio económico que costumava ter. A única forma de conseguir exercer o poder muitas vezes é através da violência, não é? Porque realmente quer-se manter no poder, quer-se manter essas relações dicotómicas entre os poderes, mas realmente a única forma é através da violência. E depois... Mas tendo em conta o contexto que se vive hoje em dia, não era para o homem sentir orgulho de ter uma mulher forte, independente? Por que é que acontece casos extremos como o feminicídio? Eu acho que nós temos de pensar bem que estas questões, e nós, como eu digo, trabalhamos o género... Hoje o contexto é diferente, já não temos aquele contexto... Exato, mas nós temos que ver que nós estamos a falar especificamente em casos de mulheres que são mortas pelos seus companheiros, mas nós temos de pensar também em quantos homens são mortos por homens. Não é? Enquanto, quer dizer, a violência, ela está toda ela latente e está toda presente na sociedade cabo-verdiana. Portanto, nós estamos aqui especificamente a falar de mulheres que foram mortas pelos companheiros ou ex-companheiros, mas também, desde o início do ano até agora, quantos jovens já foram mortos por jovens, não é? Portanto, são estas dicotomias do poder, e é mesmo o uso do poder, e tem a ver com realmente... Voltando à questão inicial, o que é que o ICIEG tem estado a fazer para combater este fenómeno? Bom, nós trabalhamos de forma estruturada, não é? Como eu disse no início, nós temos a autoridade de promover a autonomia dos indivíduos na sociedade cabo-verdiana, então trabalhamos especificamente 3 áreas, porque a questão da violência baseada no género não pode ser entendida como um fenómeno isolado, não é? Então nós trabalhamos a questão também da autonomia económica, porque nós já vimos e sabemos que as questões da dependência económica potencia questões de violência também, porque há uma dependência e há um controlo que pode originar e que perpetua essas questões de violência. Então trabalhamos as questões da independência económica, que tem tudo a ver com o acesso ao mercado de trabalho, a promoção do trabalho digno, a proteção social, as questões também dos cuidados, porque nós, como vimos, a construção social que remete a mulher para os cuidados tem sido também um impeditivo para ela aceder ao mercado de trabalho, aceder e permanecer ao mercado de trabalho, muitas vezes também à capacitação e à educação. Então trabalhamos estas questões da promoção dos cuidados e a corresponsabilização
coordenação com os seus parceiros, trabalhando também as questões das masculinidades positivas e trabalhamos também a questão da educação. E a questão da independência económica? Muitas mulheres passam anos sofrendo VBG por causa da dependência económica. Exato. Há projetos concretos para promover a independência económica Temos da projetos concretos nesta parte que nós temos uma coordenação exatamente de empoderamento económico. Trabalhamos exatamente essa questão de não só de a capacitação, o acesso e a permanência à capacitação e à formação, como depois também à promoção do autoemprego e à promoção de atividades geradoras de rendimento, porque realmente não pode ser justificativa a permanência de uma mulher ou de um homem também nestes casos. A vulnerabilidade económica não pode ser desculpa para a manutenção e permanência de uma situação de violência, não é? E então temos um projeto específico, tem a ver, apoiado também pela cooperação espanhola, temos outro, vamos agora ainda este mês lançar um projeto de mentoria específica para vítimas de violência baseada no género, um projeto que se chama Dona de Minha Vida, que trabalha exatamente essas questões de promoção da independência económica e da sustentabilidade financeira. Relativamente às questões daquilo que consideramos a autonomia do corpo, não só trabalhamos estas questões da prevenção, assistência e apoio de vítimas de VBG, como trabalhamos também as questões da saúde sexual reprodutiva. Nós somos os responsáveis pelo cumprimento da Lei Especial contra a Violência Baseada no Género, portanto, tudo aquilo que é a articulação, a formação, ações de prevenção e sensibilização sobre a violência baseada no género é da nossa responsabilidade. Trabalha-se também a autoestima da mulher? Exatamente, trabalha-se de forma complementar, não é só para informar, por exemplo, desde janeiro até julho, o primeiro semestre de 2023, só a coordenação de violência baseada no género já fez ações de sensibilização que atingiram 1937 pessoas e dentro destas 900 homens e o resto mulheres, portanto, desde recrutas das Forças Armadas. Quer dizer que as críticas de que as atividades de promoção da igualdade de género são focadas mais nas mulheres e não nos homens não correspondem à verdade? Não correspondem à verdade, eu digo o porquê. As pessoas, calhar, estão um bocado distraídas, mas também é normal, por exemplo, desde o ano passado, já, não querendo só referir o ano passado, mas relembrando que o ICEG tem estado ao longo dos anos a trabalhar estas questões das masculinidades positivas, basta dizer que a criação do Laço Branco, que é uma organização da sociedade civil feita de homens e em que os homens realmente trabalham estas temáticas, teve como gênese o próprio ICEG, não é? Foi o ICEG que estimulou a criação do Laço Branco. Portanto, e não foi de agora, já tem alguns anos. Mas nós também, o ano passado, quando tentámos assinalar o Dia Internacional do Homem e que tivemos uma semana de atividades em que fomos à cadeia central da praia, em que fomos ao Centro Orlando Pantera, à Granja de São Filipe, exatamente para mostrar que os estereótipos de género também atingem os homens, não é? Atingem de formas diferentes e atingem, como eu disse, porque os homens sempre tiveram um lugar privilegiado na sociedade. Portanto, a mobilidade e a representatividade que eles tiveram no mercado de trabalho não têm as mesmas dificuldades e os mesmos desafios que têm as mulheres. Por isso é que eu digo que temos de tratar de forma diferente quem tem necessidades diferentes e aqui entra a equidade. Quando as pessoas falam que nós realmente trabalhamos mais com as mulheres, porque as mulheres precisam de mais trabalho, porque elas estiveram remetidas durante muito tempo a um espaço específico que impossibilitou que elas entrassem no mercado de trabalho, na vida política, na vida ativa, nos cargos de direção. Portanto, é normal que nós tratemos as mulheres com mais atenção. Há quem esteja a exigir, há quem exija mais ações focadas nos homens. Tendo em conta o aumento de casos de VBG, mesmo de feminicídio, que é um caso extremo de VBG, não é para pensar em mais ações focadas nos homens? Como eu estava a dizer, o ano passado nós fizemos estas atividades e promovermos o Dia Internacional do Homem, que já agora é dia 19 de novembro, e na altura tivemos muito pouca adesão, até dos próprios órgãos de comunicação social, que acharam que não era pertinente abordar esta questão e que nós queríamos realmente abordar as questões que afetam os homens e chamá-los para este diálogo. Nós, desde meados de junho, temos estado a promover conversas abertas com vários representantes da sociedade cabo-verdiana, desde representantes de federações esportivas, representantes das confissões religiosas, portanto, artistas, ativistas, representantes da sociedade civil,
homens especificamente para nos ajudarem a abordar esta questão, não é? Para saber como é que nós podemos abordar estas questões e como é que nós podemos ter este diálogo e como é que nós podemos abordar estas questões. Isso eu devo dizer, não, mas isto para dizer que eu devo dizer, dos 70 convites que enviámos, tivemos se calhar 20 respostas e se calhar 15 presenças, e muitos nos disseram diretamente que não estão interessados em falar sobre o género, que o género não tem a ver com eles. Portanto, tem de haver uma consciencialização de que as questões do género têm a ver com toda a gente e que afetam homens e afetam mulheres. E a prova disso é os casos que nós temos realmente de feminicídio, de mortes causadas por homens, não é? Porque realmente tem a ver com a própria gestão emocional e com a forma como estas questões do género e dos estereótipos de género são tratadas pelos próprios homens, não é? Por isso até, se calhar aí, o consumo excessivo de álcool, as questões dos suicídios, as questões que afetam diretamente os homens, mais os homens do que as mulheres, têm também como base os estereótipos de género, não é? Porque nós falamos muito que as mulheres são vítimas de violência, mas os homens também são vítimas de violência pelos mesmos estereótipos de género, não é? Portanto, um homem que não cumpre o seu papel de provedor, um homem que não cumpre o seu papel que a sociedade define que ele cumpra ou não tem as características que a sociedade acha que ele deve ter, também é alvo de violência. Não é? Portanto, VBG, não é? Exatamente, sim, violência baseada no género, porque o género são as construções sociais que nós temos e essas construções sociais são tanto para os homens como para as mulheres. Agora, também a própria construção de género não faz com que o homem admita esta fraqueza, não é? Porque não é de homem, ou não é o machismo não permite que o homem tenha essa fragilidade. O tal, o homem não chora, o homem não leva desaforo para casa, o homem não pode mostrar emoções, e isto são estereótipos que também estão a prejudicar os homens e principalmente as suas relações com as mulheres, porque sei de casos de homens vítimas de VBG que são mal atendidos nas esquadras, são atendidos com chacota, com gozação. São mal entendidos na sociedade, não é? Porque como é que a sociedade vê esses casos, não é? Trata de inferiorizar os homens e de retirar-lhes esse poder que eles advogam que têm, não é? Portanto, um homem que é vítima de violência baseada no género, em que o suposto sexo fraco o agride, portanto, diminui-o enquanto homem, não é? Portanto, nem a própria sociedade aceita essas situações. Portanto, há que trabalhar essas questões na gênese e na sociedade. O ICEC tem estado nos liceus, porque vi estatísticas em que já há casos de VBG na primeira fase do namoro. O ICEC tem estado a conversar com jovens rapazes nos liceus. Nós fazemos, aliás, o Ministério da Educação é um dos nossos parceiros e nós temos estado todos os anos, o ano inteiro, a fazer sessões de sensibilização e de ter formação de pares com os jovens, porque nós também temos dados que indicam que os jovens são muito mais propícios à mudança e são muito mais flexíveis em relação a estes assuntos. E então temos estado nas escolas de todo o país a fazer ações de sensibilização, não só de violência no namoro, como de cyberbullying, porque também sabemos que uma das dificuldades que existe nestas questões da violência muitas vezes é identificar a própria violência, porque a normalização da violência é tal que temos de explicar o que é aceitável e o que é que não é aceitável. E disse que o Ministério da Educação é um parceiro importante do ICEC. Que outros parceiros o ICEC tem tido? Trabalhamos com o Ministério da Educação, como eu digo, não só na questão dos alunos, mas a própria comunidade educativa, os docentes, os trabalhadores das escolas, o Ministério da Saúde, o Ministério da Administração Interna, através da Polícia Nacional e a Polícia Judiciária, o Ministério da Justiça, os órgãos de comunicação social. Há associações que trabalham estritamente com o ICEC? Sim, nós trabalhamos, aliás, porque nós somos responsáveis, tal como a própria lei define, nós somos responsáveis pela formação, pela organização de materiais de sensibilização, os manuais de atendimento que são feitos especificamente para a Polícia Nacional, para as estruturas de saúde, portanto trabalhamos isto todos os anos e ao longo do ano, não é? Com estes principais parceiros, especificamente na prevenção e no combate da violência baseada no género, e depois temos outros, como as organizações da sociedade civil, as confissões religiosas, associações desportivas, portanto, todos aqueles parceiros que nós conseguimos
agrupar para realmente esta questão da prevenção e combate à violência baseada no género, nós aceitamos de bom grado e vamos em busca de... Como é que vê as críticas de que o ICEC tem estado a perder dinamismo, tem estado um tanto ou quanto amorfo em relação a questões de sensibilização da sociedade? Bom, eu não ouvi essas críticas e, como eu disse, eu trago aqui dados que não só a coordenação da VBG, como toda a estrutura do ICIEG, nomeadamente as coordenações do empoderamento económico, a coordenação da tomada de decisões, que também fazem ações articuladas, não é? Como eu digo, a questão da violência baseada no género não é especificamente da coordenação, tem de ser tratada de forma articulada. De janeiro de 2023 até junho de 2023, já sensibilizámos 2.000, tenho aqui o número para não errar, tenho aqui o número certo, 2.370 indivíduos, em 921 homens e 1.449 mulheres. Isto significa, numa média, 395 pessoas por mês. Tendo em conta a quantidade de pessoas que nós temos no ICIEG, por exemplo, só a coordenação da violência baseada... Não é caso, então, para se dar mais visibilidade às atividades do ICIEG? Mas nós damos a visibilidade que é necessária às atividades do ICIEG. Nós temos uma página do Facebook, nós chamamos a comunicação social para fazer essa devida divulgação. Os nossos parceiros sabem que nós fazemos essas atividades. Aliás, a dinâmica é tal que já, em vez de irmos nós em busca de parceiros, são os parceiros que têm vindo ao ICIEG realmente solicitar a nossa presença em diversas áreas, seja no setor da educação, seja até na administração pública. Portanto, a dinâmica que nós imprimimos é aquela com as condições que temos e com as possibilidades que temos, mas eu acho que pode ser considerada francamente positiva. Por exemplo, no último caso de feminicídio, o caso da Sandra, quem organizou a marcha da indignação foi a Câmara de Santa Catarina. Há quem diga que a iniciativa podia partir do ICIEG. Bom, vamos ver. O ICEG esteve presente, não é, nessa marcha. Nós compadecemos realmente com essa atitude, mas nós trabalhamos o ano inteiro para realmente prevenir e para combater esses casos, não é? Portanto, a marcha foi uma boa iniciativa para as pessoas consciencializarem, para realmente fazer-se uma advocacy sobre esses casos, mas nós trabalhamos todos os dias, diariamente, nestas questões, na assistência às vítimas, no apoio de vários casos. Nós temos que perceber também que esta questão da assistência e de apoio às vítimas também é um trabalho que é muito feito e que deve ser feito com uma proteção, sim, com descrição das próprias vítimas, não é? E dos seus dependentes. Portanto, naquilo que é assegurar a assistência e realmente aquilo que é necessário para trabalharmos de forma a garantir que estas vítimas tenham atendimento e que as coisas surjam de forma que nós desejamos, também é preciso alguma descrição e garantir alguma segurança às próprias vítimas, não é? Portanto, privacidade. Exatamente. E o ICIEG recebe diretamente denúncias ou as denúncias passam sempre através da Polícia Nacional? Nós temos centros, tal como a lei define, nós temos estruturas de apoio às vítimas, que são os centros de apoio à vítima, as casas de abrigo e o Fundo de Apoio à Vítima. Nós aqui na cidade da Praia... O Fundo de Apoio à Vítima ainda não foi implementado. O Fundo de Apoio à Vítima já foi implementado, já foi publicado, já foi feita a sua publicação no Boletim Oficial e já está a ser neste momento implementado, tanto que já estabelecemos acordos de parceria... Foi publicado quando? Em maio. E a partir daí já está efetivo, não é? Portanto, e o que já se fez no âmbito deste Fundo de Apoio à Vítima? Já estabelecemos acordos de parceria, por exemplo, com o Centro de Apoio Psicológico, do Dr. Jacó Vicente, para garantir, tal como é a determinação do Fundo, o apoio e a assistência psicológica às vítimas e aos seus dependentes. No acordo que nós firmamos, conseguimos também garantir o apoio psicológico aos próprios técnicos que prestam apoio, não é? Os técnicos do ICIEG que prestam apoio às vítimas, porque também quem presta apoio merece e tem que ser também apoiado, e também conseguimos fazer esse acordo de parceria que realmente permite a formação e a capacitação atualizada
dos próprios técnicos e já começaram a ser feitos os atendimentos e os seguimentos das vítimas. Já tivemos encontros com o Bastonário da Ordem dos Advogados, já tivemos encontros com a Associação das Mulheres Juristas, para firmar também acordos de parceria para garantir realmente a informação e assistência judiciária. Estamos a trabalhar também com a Polícia Nacional para garantir também que os gabinetes de apoio à vítima que funcionam nas quadras nacionais tenham também o merecido apoio. Portanto, tudo aquilo já pagámos diversas despesas que estão associadas às vítimas e que realmente estão cobertas pelo fundo para que realmente as vítimas tenham direito a toda a assistência que lhes é garantido pelo fundo. Agora, o que é necessário? É aquilo que nós dizemos sempre, que é a denúncia, não é? Nós só podemos aplicar este fundo quando os casos chegam até nós. Perguntou-me se as denúncias chegam através do ICEG, através dos Centros de Apoio à Vítima, chegam sim muitos casos, não é? E nós temos também em como março... é feita a articulação com a polícia? Em março de 2023 também reativámos uma linha de apoio a vítimas do VBG, ou linha de apoio do VBG, que é o 818-18, porque antigamente havia apenas o 132, que é a linha de emergências nacionais. Portanto, estas questões da violência baseada do género têm de ter uma linha específica e um atendimento específico, não é? Porque muitas vezes são atendimentos morosos, são complicados e realmente a linha de emergência nacional não tem essa competência, não é? É para emergências, tal como o próprio nome indica. E então, como disse, muitas pessoas nos buscam para fazer denúncias, mas nós não somos uma instituição criminal, nem somos uma instituição que tenha que fazer. Como é feita a articulação com a polícia? Quando as pessoas nos buscam, nós fazemos o acompanhamento, seja a Polícia Nacional, seja a Procuradoria, para que realmente as queixas sejam devidamente encaminhadas e que sejam tomadas as medidas criminais e judiciais que se impõem. Isto para dizer o quê? Que, por um lado, as pessoas não estão sozinhas, portanto, se quiserem, têm e podem procurar o ICEG para que realmente as denúncias sejam feitas não no ICEG, mas através do ICEG, porque nós acompanhamos todo o processo e fazemos realmente o seguimento e toda aquela assistência que é garantida às vítimas. Com que quadros o ICEG conta para fazer o seguimento de vítimas de apoio VBG e essa questão da promoção do género? O ICEG tem falta de... Claro que temos falta de quadros, porque são muito exíguos, até porque nós temos um problema... Tem psicólogos, tem sociólogos? Temos psicólogos, temos assistentes sociais, mas eu dizia, o problema de raiz do ICEG é porque os seus estatutos, não é, foram feitos antes da própria criação da lei da violência baseada no género, não é? Portanto, não contempla tudo aquilo que tem a ver com a assistência direta à vítima, que são os centros de apoio à vítima, as casas de abrigo. Portanto, todos esses técnicos que estão vinculados a essas estruturas não estão vinculados ao ICEG, ou seja, não fazem parte do quadro do ICEG, porque quando os estatutos foram criados não existiam esses técnicos, não é? Nós estamos a trabalhar, já temos uma proposta que está finalizada esta semana, acredito que esteja, para que realmente este ano tenhamos uma proposta de uns novos estatutos que vão permitir realmente a devida integração desses técnicos e que permite também o alargamento dos outros técnicos e das outras coordenações para que realmente se possa fazer o devido atendimento e também a devida prevenção com os quadros devidos. Sublinhou há instantes a questão a importância do Fundo de Apoio à Vítima, está orçado em 42 mil contos. Qual é a prioridade no âmbito deste fundo? São várias e nós trabalhamos em várias frentes, não é? Aquela que é a prioridade maior é realmente prestar assistência emergencial às vítimas, não é? Quando as vítimas nos procuram, às vezes com a roupa que têm no corpo e não têm nada, não é? Não têm alimentação, não têm roupa, não têm nada, muitas vezes com filhos dependentes menores. Portanto, a primeira ação é realmente garantir que aquela vítima tem tudo aquilo que é necessário para garantir a sua sustentabilidade e a sua autonomia. Portanto, tudo aquilo que é assistência direta às vítimas e aos seus dependentes é a nossa prioridade. Mas também trabalhamos a questão, por exemplo, de equipar os centros de apoio às vítimas, não é? Porque eles estão em todos os municípios, portanto, são os pontos focais também do ICEG no município, fazem articulação com aqueles parceiros que já falamos, não é? Que são o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a Polícia Nacional, a Procuradoria, portanto, precisam de condições também para trabalhar e para prestar também a assistência às vítimas localmente. Portanto, ao mesmo tempo que prestamos o apoio emergencial às vítimas,
vítimas e aos seus dependentes. Também trabalhamos com os centros de apoio à vítima, também equipamos as casas de abrigo, também fazemos materiais de sensibilização. Portanto, tudo isto está contemplado no Fundo de Apoio à Vítima, porque são ações e são medidas que se revestem exatamente para responder às necessidades das vítimas. Mas a nossa prioridade é sempre prestar assistência à vítima e aos seus dependentes. O fundo é de 42 mil contos, é suficiente para... É suficiente, por isso é que também nos tem permitido fazer os acordos de parceria, não é? Criar realmente parceiros e garantir a sustentabilidade do próprio fundo e até agora tem realmente servido para firmar essas parcerias e responder às necessidades emergenciais das vítimas. Quantas casas de abrigo Cabo Verde tem atualmente e quais são os constrangimentos? Neste momento nós temos 4 casas de abrigo, em Santiago, Fogo e São Vicente. Os principais constrangimentos, eu não diria que há constrangimentos, as pessoas têm uma percepção de que há algum problema com as casas de abrigo, mas as casas de abrigo têm servido perfeitamente, as vítimas que têm servido e as demandas quer da Polícia Nacional, quer da Procuradoria. Eu digo porque é da Polícia Nacional e da Procuradoria, porque são eles que determinam realmente que a vítima tem que ser retirada do seu contexto familiar, porque está numa situação emergencial e que necessita ser abrigada na casa de abrigo. Desde 2019, foi quando as casas entraram em funcionamento, já abrigámos 41 vítimas e 36 dependentes. Portanto, as demandas não justificam... Tem um prazo para ficar nas casas de abrigo? Sim, as casas de abrigo funcionam em 2 modalidades. Não é? Uma modalidade que se chama modalidade de passagem, que o máximo é 5 dias, e uma modalidade de acolhimento, que o máximo é 1 mês. Normalmente os prazos não são excedidos. Acho que creio que aconteceu uma vez de uma vítima que teve um bocadinho mais tempo, mas normalmente quando as vítimas são colocadas por determinação da Procuradoria, o processo também desenrola-se no tempo máximo, não é? Com a rapidez suficiente para que realmente sejam cumpridos os prazos e não temos tido constrangimentos de maior em vítimas que fiquem meses ou anos, no máximo, como eu digo, foi 2, 3 meses e realmente a situação tem-se resolvido. O constrangimento é que realmente a demanda que nós temos não justifica um grande investimento nas casas de abrigo. A cidade da Praia, que é aquela que tem mais demandas, não é? Por sendo o principal centro urbano, o ano passado nós abrigámos 10 vítimas, portanto, nem sequer chega a 1 por mês. Portanto, as demandas que existem neste quesito não justificam muitas vezes a abertura em todas as ilhas, que é aquilo que a lei preconiza, mas também assegurando de que naquelas ilhas onde não existem casas de abrigo, nós temos garantias e temos parcerias para realmente garantir quando há necessidade que a vítima seja retirada, por exemplo? Com unidades hoteleiras em determinados municípios, fazemos parcerias com mais do que uma unidade hoteleira, 3 ou 4. Para acolher as vítimas. Transmitimos essa informação à Polícia Nacional e à Procuradoria e depois eles fazem a gestão, não é? Porque tem a ver, mais uma vez, com garantir a segurança da vítima, portanto, não convém que seja apenas um sítio, convém que sejam muitos para que realmente haja uma rotatividade e que haja realmente garantias de segurança e de anonimato da vítima e dos seus dependentes. Portanto, isto para garantir de que nos municípios onde não há casas de abrigo, temos acordos de parceria para realmente garantir que nessas situações que ocorram, temos de como dar resposta. Que avaliação o ICEC faz da lei da VBG, tendo em conta o contexto atual, precisa ser adaptada ou nem por isso? Sim, nós temos previsto essa questão de realmente ela é uma lei de 2011, não é? A sua regulamentação é de 2015, portanto é natural que já necessite de algumas atualizações, digamos assim, não é? E então temos previsto também, ainda para este ano, começar a socialização desta questão da lei VBG e de como é que vamos fazer essa alteração, deixando também aqui bem claro que aquilo que são as suas principais características, de ser um crime público, de ser realmente aqui naquilo que é o seu âmago, não é nisso que nós vamos trabalhar, não é? Vamos trabalhar questões mais de ordem operacional. Só para dar um exemplo, ainda falo, por exemplo, que as casas de apoio à vítima funcionam nas casas de direito. As casas de direito já não existem, portanto isto causa-nos alguns problemas operacionais e de instalação, muitas vezes, dos próprios locais de atendimento e então é no sentido realmente de afinarmos a lei para que na prática possamos dar uma resposta mais célere e de acordo com as necessidades.
E no que tange à celeridade das decisões judiciais, satisfaz ou nem por isso? Quer dizer, nós temos de ver aqui, pontuar duas questões, não é? Porque nós, o que muitas vezes acontece é que há disparidades entre aquilo que é catalogado na Polícia Nacional como violência baseada no género e depois que realmente chega à Procuradoria e depois tem outra tipologia, não é? E depois daí é que há alguma disparidade dos dados e das formas como são tratadas. Os casos, como eu digo, os casos que nós temos estado a tratar e temos estado a acompanhar, na medida do possível, eles são tratados com a celeridade que é devida e com a celeridade que a lei assim confere. O problema é que, para além das questões da violência baseada no género, há outras questões associadas, como as questões do divórcio, as questões da divisão de bens, a questão da guarda dos filhos, da pensão de alimentos, que isso sim são processos mais complicados e que demoram mais tempo e que estão muitas vezes associados a estas questões da violência baseada no género e que muitas vezes fazem com que se prolongue a situação e principalmente a ligação entre os parceiros, mas naquilo que nós sabemos, com a morosidade de justiça que nós também temos e sabemos da demanda também que existe e das prioridades que às vezes os procuradores estabelecem, mas dentro do possível e caracterizando-se o crime como um crime de violência baseada no género, tenta-se ao máximo cumprir os prazos. Portanto, o ICEG, enquanto instituição que lida com questões do género, tem também dado conta da violência contra pessoal LGBT. Há vários casos. Nós temos, como eu digo, o nosso Plano Nacional de Igualdade de Género 2022-2026, apesar do ICEG trabalhar desde há muito tempo com a comunidade LGBTI, mas este plano, pela primeira vez, consagra no seu plano de ação ações concretas para esta comunidade, não é? Nós estamos a trabalhar, temos um projeto específico financiado pela Cooperação Espanhola, em que nós trabalhamos exatamente a capacitação das associações que existem em Cabo Verde, para que elas tenham a sua voz e as suas demandas e que possam realmente batalhar pelos seus direitos. Nós tivemos, não de violência, mas tivemos alguns casos, um caso específico que nós tivemos a trabalhar juntamente com a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, mas especificamente casos concretos específicos da comunidade LGBTI, não temos tido conhecimento de agressões puras e simples, mas sabemos que há casos discriminatórios e sabemos que existe violência também. Que tipo de denúncias o ICEG recebe do pessoal LGBTI? Tem a ver com questões de inserção no mercado de trabalho, tem a ver com questões da capacitação, tem a ver com questões de discriminação, tem a ver às vezes com questões de aceitação da própria família, portanto tem a ver com às vezes também dificuldade na capacitação, portanto precisam também de apoio nesta questão da formação e da capacitação e é aí que também estamos a trabalhar com eles realmente para que as questões discriminatórias e que as questões da capacitação sejam superadas. Portanto, o facto de Cabo Verde liderar no continente africano em relação à defesa dos direitos do pessoal LGBTI, pode trazer mais desafios. Que tipo de desafios tem em cima da mesa? Nós desde 2018 pertencemos à Equal Rights Coalition, não é? Portanto, somos também pioneiros nessa questão. Eu acho que o principal desafio passa pela própria comunidade LGBTI organizar-se e realmente estruturar-se de forma que funcionem como organizações da sociedade civil que trabalhem os seus direitos e que realmente tenham uma voz sobre as suas reivindicações. E é nesse sentido que nós estamos a trabalhar juntamente com as associações, como eu disse, para que realmente elas possam ser capacitadas e que tenham as ferramentas para que possam trabalhar estas questões. Há algo também que nos preocupa, que nos foi trazido por esta comunidade, que tem a ver com as questões do acesso à saúde, por exemplo, também a OMS disse que tem a ver, que é uma preocupação também, as questões das terapias hormonais, as questões do acesso a estas terapias, portanto são questões que se calhar não estamos habituados a pensar nelas, não é? E também há muitos desafios e as pessoas, eu vi alguns comentários agora no mês de junho, que foi o mês do orgulho LGBTQI+, tivemos uma marcha também desse orgulho, e realmente os desafios passam também pela própria sociedade cabo-verdiana se capacitar e consciencializar que já é uma realidade a comunidade LGBTQI+, não é? Então temos de trabalhar ainda questões relativamente à discriminação e à aceitação, mas infelizmente estas
questões da aceitação e da discriminação não são específicas da comunidade LGBTIQ+, porque começamos exatamente o programa e aquilo que nos trouxe aqui tem a ver realmente com questões discriminatórias contra mulheres e contra homens, portanto ainda temos alguns desafios e passos largos a dar. Portanto, só para terminar, portanto, assegura que o ICEG tem estado a trabalhar afincadamente na questão da sensibilização, no sentido de prevenir a violência, nomeadamente o feminicídio também? Sim, claro, nós faz parte mesmo do nosso plano de ação e é isso que nós trabalhamos, exatamente ações de prevenção e sensibilização, de formação, de capacitação, de produção de materiais de sensibilização, como eu disse, são o que tem em cima da mesa neste momento, em termos de projetos? Precisa-se de mais sensibilização ou precisa sempre de mais sensibilização e de mais informação. Como eu disse, ainda há situações em que as pessoas não conseguem identificar o que é violência, não é? Portanto, a normalização da violência e a não identificação do que é violência também funciona como uma perpetuação da própria violência, não é? Porque então, é preciso esclarecer as questões educacionais, é preciso esclarecer mais, por exemplo, que os órgãos de comunicação social nos deem espaço para fazer isso, que percebam que estas questões que nós tratamos aqui têm a ver com serviço público, não é? Que nos permitam ter espaços de antena para o fazer, que não têm sido permitido, no sentido em que nos cobram valores que nós consideramos excessivos e que não temos no nosso orçamento, e tendo esse valor, preferimos aplicar em ações concretas e imediatas para realmente promover a ação e a capacitação e a sustentabilidade das vítimas, não é? Portanto, é preciso sensibilizar muito mais e muitos setores e várias áreas, não é? Porque também sozinhos não conseguimos sensibilizar. E então, realmente, eu diria que temos de continuar e temos de fazer essa sensibilização, principalmente, como eu digo, nós estamos diariamente e mensalmente, a média, temos quase 400 pessoas sensibilizadas de vários setores, seja nas escolas, na administração pública, Forças Armadas, vários setores que nós trabalhamos, com a Polícia Nacional, portanto, são vários setores que nós sensibilizamos e é transversal, como disse bem, mas realmente precisamos de mais meios, não é? E precisamos também de mais humanos apoio. E materiais, quer dizer. E financeiros, sim. E precisamos também que haja mais sensibilidade por parte de quem nos podia, se calhar, facilitar o acesso à sociedade cabo-verdiana e que nos tem impedido também de fazer esse serviço público. Muito bem, agradecemos. O nosso tempo, infelizmente, esgotou. Nós é que agradecemos por esta oportunidade. Imenso a sua disponibilidade. Obrigada. Foi assim, estimado telespectador, a conversa com Marisa Carvalho, presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, ICEG. Gratos pela atenção dispensada. Muito boa noite.